O deputado do CDS-PP, José Ribeiro Castro, está contra a eliminação dos feriados de 5 de outubro e 1 de dezembro e lamenta que o Parlamento não tenha sido ouvido. Ribeiro Castro é autor de um blog e de um manifesto para recolher assinaturas contra o fim dos feriados e é convidado deste Jornal das 7. Muito boa noite. Obrigada pela presença, antes de mais. É contra a ideia da abolição em geral dos feriados ou concretamente destes feriados 5 de outubro e 1 de dezembro? Não, a iniciativa em que eu me tenho mobilizado concentra-se no 1º de dezembro, unicamente. E porquê? Porque é o feriado fundador. Enfim, é o feriado que celebra o valor mais importante da nossa vida coletiva, a independência nacional, e por isso é também o mais antigo dos feriados civis. É um feriado que existe desde o final do século XIX, resultou de uma iniciativa de patriotas encabeçados por Alexandre Herculano, na então Comissão Central do 1º de dezembro, que deu origem à atual Sociedade Histórica da Independência de Portugal, e existe desde o final do século XIX, atravessou regimes, foi celebrado no final da monarquia, foi celebrado na Primeira República, foi celebrado durante o Estado Novo, foi também celebrado desde o 25 de Abril e, portanto, até popularmente, com grandes manifestações na rua, respondendo a apelos da jornalista Vera Lagoa, e, portanto, seria um absurdo para mim puséssemos termo a esse feriado. Eu não estou totalmente de acordo com a questão dos feriados. O que eu teria preferido é que se tivesse retomado o fio da meada. Esta questão dos feriados é uma questão que se discute há muitos anos na sociedade portuguesa e teve um episódio até recente na última legislatura, através de uma proposta, de um projeto de resolução apresentado por duas deputadas independentes do PS, a deputada Teresa Venda e Maria do Rosário Carneiro, e que atiravam sobretudo às pontes. O cancro da produtividade nacional são, de facto, as pontes. E era um projeto de resolução que tinha um racional. Esse processo foi interrompido, mas poderia ter sido retomado e creio que isso seria mais prudente. Agora, mesmo que cheguemos enfim, ao extremo ou ao limite de termos que eliminar feriados, temos que estabelecer uma hierarquia. E não podemos começar por eliminar aquele que é o feriado mais importante, aquele que é o primeiro de todos os feriados, como eu chamo o feriado fundador, que é o 1º de dezembro. Se não fosse este feriado, não havia mais nenhum feriado nacional, porque, por simplesmente, não havia nação independente. Estaríamos a celebrar a hispanidade com os nossos vizinhos espanhóis, mas não celebraríamos nenhum feriado português, nenhum feriado nacional. E, portanto, eu creio que a necessidade, ao contrário, neste momento, que aliás é um momento um bocadinho acabrunhante, em que muitas pessoas falam que a independência está em causa, que estamos sob intervenção estrangeira. Bom, esse então é o pior momento para nós apagarmos do espírito coletivo e do calendário oficial o feriado, que é o único que temos que celebra esse valor fundamental, que é o da independência nacional. E, portanto, continuaria a ser comemorado nos moldes em que o conhecemos até hoje? Não, até acho, eu espero que deste debate resulte um reforço das comemorações oficiais. Houve comemorações oficiais até há poucos anos, enfim, para mim, até o verdadeiro dia de Portugal é o 1º de dezembro. Enfim, aquele que celebramos como Dia de Portugal é um dia um bocadinho arbitrário, só foi criado no Estado Novo, depois foi interrompido com o 25 de Abril, depois voltou a ser. Mas o Dia de Portugal é, de facto, o dia da independência. E não tenhamos dúvida, às vezes somos um bocadinho parolos quando olhamos para a Europa, dizemos agora estamos na Europa, não faz sentido. Não, é exatamente ao contrário. A esmagadora maioria dos países da União Europeia tem como seu dia nacional, o seu feriado nacional mais importante, aquele que aqui em Lisboa os embaixadores nos convidam para recepções, para o seu dia oficial, é o feriado que celebra a data da sua independência ou da fundação dos Estados. E, portanto, o que seria completamente inédito, creio que mesmo a nível mundial, é haver um país que tem um feriado que celebra o valor da independência e risca-o do calendário. Era o mesmo que nesta discussão, por exemplo, sobre os feriados religiosos, que também se põem, que a Igreja Católica tivesse respondido, não, olha, eu quero acabar com a Páscoa, que é a data fundadora do cristianismo, ou quero acabar com o Natal, que é a data em que celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Não faz sentido. Não é? O feriado que celebra a independência nacional, repito, é o primeiro de todos os feriados civis e, portanto, é o feriado mais patriótico, é o feriado que mais une todos os portugueses e, portanto, é um feriado que deve ser preservado e reforçado. E teremos que encontrar alternativas. Eu espero que na Assembleia da República, agora no processo de debate público, se consiga encontrar alternativas. Eu próprio tenho sugestões criativas a apresentar nesse espírito e, portanto, espero que este processo se conclua melhor do que começou. E em que ponto é que está a recolha de assinaturas para impedir precisamente a abolição desse feriado? Bem, já houve um manifesto de historiadores muito importante, que esses sim, 80 historiadores que entregaram na Assembleia da República um manifesto em defesa do 5 de outubro e do 1º de dezembro. Como lhe digo, esta iniciativa centrada na Sociedade Histórica da Independência de Portugal
é apenas dirigida ao 1º de dezembro, como o feriado fundador, aquilo como nós dizemos, o feriado sine qua non, sem o qual os outros não existiriam, e nós procuramos organizar 3 patamares. Um patamar simbólico, de 40 subscritores, que representam quer os 40 conjurados de 1640, quer também os 40 patriotas, encabeçados por Alexandre Herculano, que estiveram na origem da instituição deste feriado no século XIX. Depois um patamar de intervenção, de 160, 40 vezes 4, e um patamar de alargamento de 400, das várias gerações, 40 vezes 10. Nós temos já praticamente preenchido o patamar simbólico, agora, enfim, com pessoas das mais diversas naturezas, enfim, militares, como o general Garcia Leandro, diplomatas, como o embaixador Pinto da França, jornalistas e homens de imprensa, como o diretor do JN, Manuel Tavares, políticos, enfim, como eu próprio, o Rui Pena, que foi Ministro da Defesa, ou o Ricardo Sá Fernandes, enfim, que foi Secretário de Estado das Finanças, ou José Lamego, que foi Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, escritores como Jaime Nogueira Pinto, e, portanto, historiadores como Raquel Henriques, e, portanto, sacerdote católico como o padre Gonçalo Porto Correia de Almada, e vamos continuar, portanto, procurando preencher este patamar simbólico. Já estamos, nesta altura, no patamar de intervenção. Tencionamos apresentar o manifesto depois do Carnaval, meteu-se esta questão do Carnaval, não queremos nos termos nesta outra querela, achamos que Portugal é mais importante que o Carnaval, portanto, a seguir ao Carnaval apresentaremos o manifesto e temos uma grande esperança e uma grande confiança que o debate se faça de uma forma elevada, com compreensão dos interesses nacionais, mas também com compreensão dos valores nacionais fundamentais, nomeadamente o valor primordial da nossa independência. Muito obrigada pela presença neste Jornal das 7. Muito obrigado.